Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre artigo científico. E a nossa dúvida de hoje é: o artigo reprovado, o que acontece com ele? É o fim de tudo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que você está publicando um artigo científico. O artigo científico ele pode ser publicado apenas como uma exigência acadêmica, ele pode ser publicado como uma estratégia profissional, ele pode ser alinhado os dois, mas o artigo científico ainda hoje ele deve obedecer algumas características para que seja considerado um artigo científico. Dentre essas características estão a legitimidade, no sentido de ser inédito, a questão dele ter base teórica, base de autores que sustentem aquela construção de pensamento, e tem que ser aprovado por pessoas da sua titulação maior. Também, cada revista tem normas, então essas normas, essas normatizações, elas precisam ser seguidas, elas precisam ser atendidas. Então, o artigo científico, dentro dessa construção, estabelecendo, obedecendo esses critérios, é muito comum que ele seja reprovado pelo menos uma vez. O que é essa reprovação? Não é uma reprovação absoluta, na verdade são considerações que as pessoas que estão avaliando o seu material vão fazer para que você siga e complemente o seu material. Que tipo de observações podem ser essas? Pode ser de normas, pode ser da questão da adequação de linguagem do português, pode ser alguma coisa específica de algum cálculo, algum caso específico, de cuidados éticos que não foram atendidos, de falta de embasamento teórico. Às vezes, quando o autor está trabalhando com uma linguagem muito, no sentido de dar muito adjetivo, usar expressões como esse esplêndido trabalho, esse famoso autor. Então, esses adjetivos eles não podem conter no material. Então, aí o avaliador pode solicitar que você tire esse tipo de expressão, que você adeque para a linguagem científica. Alguns podem pedir, às vezes você manda um material e você manda um material muito pessoal, e nessa questão de o autor ou perdão, essa questão do avaliador pedir, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir essa adequação, vai pedir que você tire esses jargões, esses adjetivos, ou adeque, tá? Na questão de você colocar a linguagem de terceira pessoa. Afinal de contas, no trabalho científico, não é aconselhado que o autor participe ali com suas ideologias e sua crença. Muito pelo contrário, é aconselhado que nesses casos, que envolvam muita particularidade ideológica do pesquisador, ele pesquise outro tema que ele consiga trabalhar com imparcialidade. Então, são alguns pressupostos que podem fazer com que seu artigo seja reprovado na primeira ou na segunda avaliação. O que você tem que fazer quando isso acontece? Primeira coisa é ter calma. É muito comum que isso ocorra na maioria das revistas, na maioria dos artigos, porque quando o pesquisador manda o material, geralmente ele não está habituado a todas essas demandas. Além disso, tem a questão dos avaliadores, o que eles vão considerar no seu artigo. Às vezes, o avaliador considera uma linguagem apropriada. Às vezes, esse avaliador considera não apropriada e ele pode sugerir algumas adequações. Algumas adequações podem ser de todo o texto ou de uma parte específica. Tem também o caso da pessoa estar com um texto bacana, mas o resumo não está bacana. Por quê? Porque o resumo não expressa tudo aquilo que foi sentido, que foi dito. E, às vezes, o tema não está delimitado, ele não está um título plausível
para que os leitores possam se interessar pelo material. Então, note que são variáveis que são construídas que vão levar o seu material à reprovação, mas não é uma reprovação de fim. Basta você respirar e ir atendendo essas observações de um a um. Coisa muito importante. Se o seu material, eu acho que deve haver, de sua parte, uma compreensão de todo o trabalho que envolve para a avaliação de um material. Existe uma pessoa que vai recepcionar o material, existe um departamento que vai passar esse material no antiplágio, existem pessoas, ou uma pessoa ou duas pessoas que vão avaliar as normas, existem os professores também, mestres, doutores, que vão ler o seu material. Então, note que há uma dinâmica toda, em toda revista, em todas as revistas, funcionando para que você possa receber esse parecer. O que acontece? Uma falta de consciência, de compreensão de todo esse processo que está acontecendo ali nos bastidores, para que o seu material tenha esse retorno, esse feedback. Então, quando você tem feedbacks que acabam sendo negativos, que te deem a ideia de reprovação, você não deve ficar nervoso. Muito pelo contrário, você tem que ficar agradecido, porque são todas as pessoas que estão ali preocupadas também com a comunicação científica, com a qualidade do artigo científico, com o alcance do seu material e aceitação por parte de outras pessoas. Então, é necessário que você adquira o pensamento de tranquilidade, agradecimento e, consequentemente, procure atender da melhor forma às solicitações. Essas solicitações, elas não ocorrem simplesmente porque ocorrem. Essas solicitações, elas ocorrem pela necessidade de que seu material atenda. Algumas você pode concordar, algumas não, mas todas as pessoas que compõem as revistas científicas possuem experiência, possuem graduação, possuem conhecimento para essas observações. Por isso que a gente fala, reprovou não é o fim, muito pelo contrário. Se você teve um feedback negativo, leve tudo isso em consideração para você resolver todos os problemas, todos os gaps que foram apontados. Isso vai fazer com que o seu material, na hora que for aprovado, chegue ao leitor, chegue aos avaliadores, chegue ali à comunidade acadêmica ou não, de uma melhor forma. Por isso que essas adequações acabam não sendo bem aceitas por parte de algumas pessoas que, puxa, mas me reprovou, eu não concordo com isso, foi solicitado aquilo. Eu, particularmente, não tenho visto nas revistas científicas brasileiras nenhum motivo de reprovação absurda. A maioria das reprovações, ou melhor, dos feedbacks de solicitação de melhoria, justamente são feedbacks para que você possa melhorar o seu material. Então, eu aconselho você respirar calma, entender que não é o fim, que você só deve atender às solicitações, tá certo? E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dê um like pra gente, deixe os seus comentários aqui e se inscreva no canal para acompanhar toda essa evolução e essas considerações dentro do mundo acadêmico que a gente traz para você. Um grande abraço e até a próxima!